Olá, sou Vanusa Ferreira, professora de Humanidades aqui do Colégio Vitorino, e hoje a gente vai finalizar o Estado Novo da Era Vargas. E aí, nos restou uma pergunta no final da parte 1 dessa aula. Professora, tudo bem? A senhora anunciou e explicou mais ou menos aí as principais características do Estado Novo, mas como foi que terminou? E aqui a gente volta para poder entender um pouco como se dá a influência da Segunda Guerra Mundial e o final desse governo autoritário aqui no Brasil, em 1945, diga-se de passagem. Pois bem, meus caros, a gente viu na outra aula que o Brasil estava numa questão de centralização e controle social político. O que é isso? Resumidamente, a gente estava vivendo o autoritarismo, totalitarismo do governo de Getúlio Vargas. E versus, do outro lado, a gente vai ter as lutas democráticas. O que ocorre, pessoal? A nível internacional, nós estamos vivendo nesse período a Segunda Guerra Mundial. E o que ocorre? De um lado, a gente vai ter a Alemanha encabeçando um dos grupos e do outro, com influência maior aqui no Brasil, os Estados Unidos, que vão estar coligados juntamente com a Inglaterra e com a França, E aí a gente sabe mais ou menos como se dá o final dessa história, mas a gente não tinha parado ainda para pensar como é que se deu isso aqui no Brasil. De uma forma geral, se a gente observar o governo de Vargas, por uma questão ideológica e política, ele vai estar se assemelhando muito mais aos governos totalitários do Hitler, por exemplo. E aí o que ele faz? Ele vai lá e pede, ele opta, na verdade, por uma neutralidade. Por quê? Dentro do governo dele, a gente obviamente percebe a ideologia e a forma de agir muito parecido com os governos totalitários. Pois bem, só que a nível econômico do Brasil, nós passávamos por uma influência muito grande dos Estados Unidos, porque era um dos principais compradores do nosso principal produto que era exportado aqui no Brasil. Pois bem, Vargas, por uma questão ideológica versus uma questão econômica, opta por uma neutralidade. E aí, nessa neutralidade, a Alemanha afunda 2 navios do Brasil. E o que ocorre? Dentro desse arroxo, ele sofre uma pressão para tomar um lado. Por conta desses navios afundados e por uma questão econômica, ele acaba apoiando as forças dos Estados Unidos. Com isso, a gente vai ter o final da Segunda Guerra Mundial, já dando um spoiler aí do próximo conteúdo, com a derrotada dos nazistas. Então nós temos os Estados Unidos encabeçando aí o final da Segunda Guerra Mundial e o Brasil acaba sendo pressionado a se abrir para a redemocratização. E aí nós teremos as eleições no dia 2 de dezembro de 1945. A nível Brasil, a gente parte agora para os governos populistas. A nível mundial, no nosso próximo capítulo, a gente vai abordar a Segunda Guerra Mundial e entender mais a fundo como se dá esse conflito a nível internacional e qual vai ser realmente a atuação do Brasil dentro dessa Segunda Guerra. Então, espero vocês nos próximos vídeos. Estamos sempre aí, pessoal. Até já!